Olá, meu nome é Simone, eu sou mãe atípica, advogada, atuante desde 2008 e idealizadora do projeto Exporterra. Mas antes de mais nada, eu vou me auto-audiodescrever, para que todos possam me ver. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos escuro, cabelo castanho escuro. Hoje o meu cabelo está amarrado, estou com um óculos de acetato preto e com uma blusa cacharel vinho. Atrás de mim tem o logo do meu projeto, Exporterra, e eu estou sentada no escritório de acolhimento aqui da nossa sala. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que o primeiro ato do acolhimento é humanitário. Ou seja, você, um ser humano, identificando no outro um outro ser humano. A gente tem que se capacitar em algumas situações? Com certeza temos. É importante que você entenda a técnica e o manejo adequado para certos tipos de situações. Mas a gente precisa entender que é um ser humano recebendo outro ser humano. Assim, fica um pouquinho mais fácil. E é dentro dessa individualização, desse conhecimento do outro, que você vai conseguir fazer a inclusão completa. Porque incluir não é só você fazer a pessoa entrar no ambiente, mas é também a pessoa permanecer no ambiente. O nome disso são adaptações razoáveis. Você tem o desenho universal, que é o que te permite o acesso integral, mas você tem as adaptações razoáveis, para que você consiga fazer com que essa pessoa permaneça no ambiente, com dignidade, obviamente. O nome disso chama-se equidade. Olha, Simone, mas inclusão é uma coisa difícil, né? Vou dizer que é. Não vou dizer para você que não é, não. Mas já foi muito mais difícil. Se você tiver um olhar macro, você vai ser otimista e vai entender que a tendência é normalizar certas coisas. Então, se eu puder sintetizar nesse vídeo algumas dicas para te facilitar, eu vou ficar muito feliz. Então, vamos à primeira dica. O chegar dessa família, desta criança. O ambiente em que talvez você vá perder uns minutinhos conversando com esse pai. Saiba que a criança vai querer explorar o ambiente. Então, se você tiver alguns objetos que você possa tirar, para que você não comece já dizendo para aquela criança, não mexe aí, desce daí, pega aqui, vem para cá, eu recomendo. Dica número 2. Não abrace, não beije, não agarre a criança no primeiro encontro. Normalmente, essas crianças têm hipersensibilidade a toque. E muito provavelmente você vai causar uma péssima sensação de cara. Se nessa primeira entrevista você tem que conversar com os pais, fazer aquela entrevista inicial, tente deixar a criança num ambiente onde você não vai ter que interromper o tempo inteiro essa entrevista com os pais. Um ambiente seguro, um ambiente acolhedor e um ambiente que ela goste de ficar. Sem se preocupar com condutas inadequadas, ela está correndo de um lado para o outro, não tem problema. Se naquele momento você tem que tomar nota com os pais, fazer aquela entrevista indireta, só mantenha em segurança e dignidade. Não se preocupe se ela está tendo condutas que é aquilo que você tem que tratar, se for o caso, obviamente. Porque você vai ter tempo para fazer isso. Aquele não é o momento. Dica visual. Já ouviu falar? Quando a criança chega, ela tem normalmente uma coisa que a gente chama de padrão restritivo. Ela se interessa por poucas coisas. Mas aquilo que ela se interessa, normalmente, na criança está estampado. Então, se ela gosta da patrulha canina, muito provavelmente tudo que ela tenha vai ser da patrulha canina. Então, se você vê de cara que você conseguiu identificar o que ela gosta, diga isso pra ela. Poxa, Simone, mas essa criança entrou em crise. O que eu faço? A primeira coisa é manter a calma. A segunda coisa é você identificar onde é que teve o gatilho dessa crise. Se for algo que você possa retirar do local, perfeito, faça, a crise vai cessando com calma. Se for algo sensorial, luz, barulho, tente diminuir. Como é que eu vou saber disso, Simone? Às vezes as crianças levam as mãos. Elas utilizam as mãos como um meio de retirar aquilo que está incomodando. Poxa, mas não é nada disso. E a criança não para. Bom, se o pai estiver próximo, você tente junto com os pais entenderem a melhor forma. Se não, espere, aguarde. Essa criança vai se acalmar. Não diga, para de chorar, chega. E se de repente, segundo orientações dos pais, ele disser assim, olha, isso não vai parar, ele não quer ficar aqui, e o que você estiver fazendo dependa para que ele saia, se concentre e termine o atendimento. Simples, porque depois a criança sai e ela melhora. Outra regra importantíssima, existe diversidade na diversidade. Cada criança tem as suas características. Cada criança tem o seu foco de incômodo, cada criança tem as suas restrições, os seus padrões restritivos, cada criança tem o seu estímulo sensorial de resposta negativa, positiva, você precisa conhecer. Se o atendimento não for a criança, sempre mantenha o foco nos pais. Se você vê que uma criança, uma mãe, principalmente, a criança está em crise e a mãe está tentando fazer o manejo, não fique parado olhando para essa situação. Pergunte para a mãe se ela precisa de ajuda, se ela disser que sim, ajude-a, se ela disser que não, finja naquele exato momento que não tem nada acontecendo, não fique parado olhando. Pessoal, eu poderia ficar aqui o dia inteiro dizendo para vocês dicas de como fazer acolhimento, mas elas são infinitas, porque cada um tem a sua peculiaridade. Então, sempre enxergue no outro um ser humano, tenha sempre em mente que você precisa manter a calma,
e muito boa sorte. E obrigado. Se você está buscando essas informações, eu te agradeço muito, porque certamente você vai transformar algum momento que poderia ser uma experiência ruim numa experiência normal e tranquila. Bom, vou deixar aqui o meu arroba para quem quiser me seguir. Eu sou fundadora do projeto Desenvolve no Espectro e do projeto Esportea. Vou deixar aqui para vocês acessarem e fiquem com Deus.